Obrigado a todos aí por estarem aqui. A gente vai falar do fígado e o HIV. É uma coisa muito abrangente falar de fígado e HIV, mas lembrando que das principais causas de morte em pacientes, aqui está co-infectados, desculpa, não é co-infectados, né? Pacientes com HIV, sem co-infecção, ainda a morte por doenças hepáticas é a segunda maior causa de morte não AIDS numa população com HIV. Então, ainda é uma causa de mortalidade muito grande. Esse algoritmo foi feito no ambulatório do Emílio Ribas, é uma publicação do ambulatório do Emílio Ribas, para investigar enzimas alteradas em pacientes com HIV. Obviamente, não vou focalizar essa aula em alguns assuntos que já são extensamente discutidos, como as hepatites virais, né? Então, eu estou eliminando hepatites virais dessa apresentação. Também outras doenças infecciosas. Muito interessante que isso aqui foi feito há alguns anos atrás. Eu coloquei febre amarela, nunca imaginando que a gente pudesse ter febre amarela de novo nos afligindo. Então, esse aqui também não é o escopo dessa aula. E aí, a hepatotoxicidade é um tema que eu pretendo abordar nessa aula, e também a doença gordurosa do fígado. Mas eu pretendo abordar a doença gordurosa não alcoólica, né? Então, são as coisas de etiologia menos clara que a gente se depara no nosso dia a dia. A alcoólica, a gente precisa realmente identificar nos nossos pacientes quem bebe, né, e a quantidade de bebida por dia. Então, 30 gramas de álcool por dia já é suficiente para causar doença hepática. Como é que calcula 30 gramas de álcool? Depende do teor alcoólico da bebida. Por exemplo, um destilado, que nós vamos beber na festa hoje à noite, e tem festa hoje à noite, está todo mundo convidado no círculo militar, vai ter caipirinha para todo mundo, é 40 gramas por 100 ml. Então, em uma dose de 100 ml, você já passou da quantidade diária de álcool por dia, hoje pode. Tá? Então, doença alcoólica não vou abordar. Então, das hepatotoxicidades, né, a gente tem algumas coisas já publicadas, algumas coisas já conhecidas. Esse estudo foi publicado no Clinical Infectious Diseases em 2013. É o mesmo estudo, é uma subanálise, desse estudo aqui, né, que é o DEAD Study, com 49, uma coorte com 49.731 pacientes. Essa é uma subanálise desse estudo, foram incluídos 49.000 e morreram desses 49.000 nesse período 1.059, dos quais 1.047 de outras causas não relacionadas ao fígado e 12 causas relacionadas ao fígado. Causas não hepatite C, não hepatite B, né, causas relacionadas ao fígado. Então, foram 12 mortes, 7 por álcool e 5 por terapia antirretroviral, sendo que dessas terapias antirretrovirais, o D4T, o DDI e a nevirapina estavam ou sozinhos ou em combinação nesses 5 casos. Então, é uma taxa de morte muito baixa por hepatotoxicidade e antirretroviral. Então, talvez seja algo que a gente não precisa se preocupar diretamente com os antirretrovirais, notadamente os antirretrovirais que a gente tem disponíveis hoje para a primeira linha de acompanhamento dos pacientes. E uma coisa que talvez a gente tenha que se procurar são os mecanismos de interação droga-droga. Nós temos diversos mecanismos de interação que vão muito além do citocromo P450. Então, a gente tem questões na absorção, a gente tem questões da excreção renal e além da indução de enzimas hepáticas e carreadores, né? Então, só para lembrar disso, é importante que nós todos usemos muito algoritmos para checar quais as interações medicamentosas mais importantes, que a gente tenha algum aplicativo e sempre faça uma escala, um inventário de tudo que o paciente toma de medicação, inclusive de medicações herbais, de fitoterápicos. Isso é muito importante, porque além da hepatotoxicidade, nós temos uma outra situação, que é uma situação mais recentemente documentada, que é a doença autoimune induzida por drogas. A gente chama de DILI, é a sigla em inglês, Drug Induced Liver Inflammation, tá? Então, tem algumas drogas que são muito associadas com isso, e as estatinas, lembrem delas, tá? Então, é uma coisa muito importante, esse é um estudo de hepatite C, mas no HIV não é diferente. Nós temos muitas medicações, muita comedicação. Então, isso é muito importante de lembrar a quantidade de remédios que os pacientes tomam e botar nesses aplicativos que nós temos de investigar interação droga-droga. Houve uma mudança na epidemiologia
tem mudado a epidemiologia das hepatopatias das pessoas vivendo com HIV, né? Então, aqui no início da epidemia, a gente tinha muitas pessoas usuárias de drogas intravenosas que morriam por conta do uso de drogas intravenosas e das infecções associadas ao uso de drogas intravenosas, né? Então, a gente teve aqui um aumento da hepatite C exponencial ao longo dos anos, um aumento da hepatite B, que começa a reduzir a partir do momento que o tenofovir foi incorporado à assistência, né? Em compensação, devido à comedicação, os pacientes tomando muitas drogas, a gente começou a observar um aumento das DILI, que são as doenças autoimunes induzidas por drogas, mesmo assim são muito baixas, e mais recentemente a doença gordurosa do fígado, NAFLD, Non-Alcoholic Fat Liver Disease, que significa esteatose hepática em português. Então, há uma diferença entre esteatose hepática e esteatohepatite. Esteatose hepática é simplesmente a infiltração gordurosa do fígado, enquanto a esteatohepatite já conta com um processo inflamatório no fígado, né? Hepatite E é uma aposta na Europa, mas aqui no Brasil a gente tem uma prevalência praticamente nula. Quando a gente encontra a prevalência do vírus E por anticorpo, a gente não encontra por biologia molecular, né? Então, a diferença histopatológica entre esteatose e esteatohepatite, né, a gente caracteriza o grau de esteatose como ausente 0%, mínimo menor do que 5%, leve entre 5% e 33%, moderado 34% e 66%, e maior do que 66% severo. Então, quando vocês virem isso escrito numa biópsia, esteatose grau moderado, é que houve uma maneira de calcular isso na lâmina. Aqui vocês veem um fígado bastante com as características, né, que são a balonização dos hepatócitos e a formação dos corpúsculos de Mallory, que são os núcleos espremidos pela gordura. E aqui vocês veem um quadro já de septos, né, de septos em ponte, que equivale a um F3, levando a fibrose hepática, né? Então, a mortalidade a longo prazo difere de esteatose e esteatohepatite. Isso é importante. Então, quem tem esteatohepatite tem mais chance de morrer a longo prazo do que quem tem simplesmente esteatose. E a esteatohepatite é a maior causa de cirrose criptogênica. O que é cirrose criptogênica? Que a gente não encontra uma causa. A gente investiga o paciente inteiro, faz biologia molecular para todos os vírus, a gente testa todos os autoanticorpos, a gente faz biópsia, manda para um expert, e o expert não encontra nenhum fator etiológico, nenhum determinante etiológico nessa histologia hepática. Então, essa é a cirrose criptogênica. Eu tenho alguns casos assim, e nesses estudos a NASH foi a maior causa, a maior causa associada. Aqui também esse é um estudo feito na Faculdade de Medicina da USP, pela Denise Vezoso. Essa publicação é de 2006, e aqui tem o NASH, a esteatohepatite, como a quarta maior causa de cirrose hepática e de hepatocarcinoma. Quais são os fatores de risco para a esteatose? Então, isso em qualquer pessoa, não só em HIV. Obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemia e síndrome metabólica, e possivelmente associado a síndrome do ovário policístico, hipotiroidismo, apneia do sono, hipopituarismo, hipogonadismo e ressecção pancreato-duodenal. Então, no paciente com HIV, a obesidade e a resistência à insulina são a maior causa hepática, a maior causa de doença hepática de origem desconhecida. Então, voltando aqui, só mostrando para vocês que o índice de massa corporal esteve associado com doença hepática, mas não o uso de antirretrovirais. Aqui o efavirenz, o 3-TC, o lopinavir, e nem o CD4. Então, foi o índice de massa corporal e o índice Roma, que é uma medida da resistência à insulina. Também esteve associado. Então, resistência à insulina e índice de massa corporal. Fatores associados com esteatohepatite em HIV, a gente vê aqui que a glicemia, a insulina e o índice Roma, que é um cálculo utilizando glicemia e insulina, estiveram positivamente associados com esteatohepatite. Esse estudo publicado em 2015, ele acompanhou, é aquilo que a gente se pergunta todos os dias no ambulatório. Eu tenho um paciente que não tem hepatite A, não tem hepatite B, não tem hepatite C, não tem hepatite C, não tem doença autoimune, não tem nada, e ele tem alteração de enzima recorrente, ele não bebe, tal, ele não usa droga, e ele tem... Fizeram esse estudo prospectivo, biopsiaram 62 pacientes nessas condições, e viram que 65% apresentavam uma patologia hepática significativa. 65% tinham inflamação e ou fibrose no fígado. Desses, 55% tinham esteatohepatite. 35% dos homens
tinham síndrome metabólica. Então, havia essa associação, síndrome metabólica e esteatohepatite. 18%, ou seja, 11 pacientes já tinham F3, fibrose em ponte. Eu coloquei F3 aqui, porque a gente não usa exatamente o F3 para NASH, né, porque é uma classificação mais voltada para hepatite viral, mas equivalente a um F3. E dos 11 pacientes com fibrose em ponte, 10 com esteatohepatite. Então, não é desprezível que esses pacientes evoluam realmente para um quadro de fibrose mais avançada. E uma coisa muito importante, tem esse SNP, essa mutação de nucleotídeo do PNPLA. O PNPLA3, ele está associado com maior gravidade na evolução do NASH. Então, é 3,9 vezes mais frequente. Lembrar que nós temos a obesidade como uma epidemia emergente, né? Em muito pouco tempo, os hábitos alimentares da humanidade mudaram radicalmente. Em termos evolutivos, há muito pouco tempo atrás, a gente estava comendo o que conseguia caçar, né? Então, muito rápido, depois da Revolução Industrial, a oferta de carboidrato e proteína aumentou muitíssimo, e nós temos uma interferência direta disso com a inflamação. Então, o magro tem um perfil de secreção de citocina diferente do obeso, porque o folheto embrionário, tanto do sistema imunológico quanto dos adipócitos, é o mesmo. E as células, os adipócitos, sob condições de estresse, como hipóxia, no caso de maior panículo adiposo, eles podem se diferenciar em tecido inflamatório e produzir citocinas pró-inflamatórias. Então, a obesidade é um ambiente que pode desencadear a inflamação, né? E a inflamação está na base de todas as doenças crônicas, está na base da esteatohepatite, está na base do envelhecimento, está na base, é o ponto comum, é o ponto-chave da evolução também da resistência viral, enfim, uma série de coisas que podem complicar a vida de alguém com HIV. Então, o mecanismo é o seguinte: a obesidade tem diminuição da adiponectina, aumento da lipólise com aumento de ácidos graxos livres, a infiltração de gordura no fígado, nesse ambiente de mais insulina e mais glicose, também aumento da síntese de triglicéride. Atenção, triglicéride é super importante na patogênese da esteatohepatite. E aí aumenta os metabólitos derivados dos triglicérides, os metabólitos hipotóxicos, né, que levam à resistência à insulina. A resistência à insulina, por sua vez, é a questão aqui do ovo da galinha, o que vem primeiro, né? Então, a resistência à insulina retroalimenta toda a cadeia, e a resistência à insulina também pode interferir com o aumento da secreção do VLDL e aumento da apolipoproteína B, com diminuição do HDL colesterol e aumento da produção de glicose, né? Então, esses metabólitos lipotóxicos, eles vão alterar a função mitocondrial, eles promovem disfunção mitocondrial, eles são tóxicos à mitocôndria, eles provocam radicais livres dentro da mitocôndria, né? E isso vai ativar as células inflamatórias, principalmente a célula estrelada do fígado, e ela leva a uma fibrose progressiva do fígado. Então, a fisiopatogênese é essa, né? E aqui mostrando para vocês a mitocôndria, né? Que a mitocôndria foi muito falada na aula da Gisele, e é muito importante mesmo. Acho que a mitocôndria é a organela-chave dessa questão toda do envelhecimento, da inflamação e possivelmente dessas comorbidades todas, né? Então, a esteatose hepática no paciente HIV, ela cursa com disfunção mitocondrial. E a disfunção mitocondrial, o estresse oxidativo, ele está no centro da patogênese, da fisiopatogenia do NASH, também em HIV, que tem a contribuição também dos análogos de nucleotídeo, do aumento de citocinas, das endotoxinas derivadas do intestino. Tudo isso pode contribuir, além da co-infecção com o vírus C, né? E principalmente os fatores do hospedeiro, como dieta e adiposidade visceral. Lembrar que a nossa veia porta, a superfície intestinal, se nós esticarmos todas as vilosidades, ela tem do tamanho de uma quadra de tênis, a superfície. Então, isso tudo é absorvido e vai pela veia porta para dentro do fígado, é capilarizado, tudo capilarizado para dentro do fígado. Lembrando que já foi dito, falado aqui na aula, que uma coisa muito importante pode ser a translocação bacteriana intestinal decorrente da diminuição da depressão de células CD4 na mucosa intestinal. Faltam 5 minutos.
Aí, isso aumenta os lipopolissacárides, o que aumenta a inflamação no fígado. Lipopolissacárides são pró-inflamatórios e aumentam a inflamação no fígado. Então, com isso, a maior produção endógena de etanol é maior em indivíduos com NASH, por causa das bactérias, e a microbiota normal é diferente do indivíduo obeso. Você tem mais firmicutes do que bacterióides no normal, e no indivíduo obeso, no indivíduo com NASH, você tem mais ou menos o mesmo perfil, né? Muda esse perfil. Então, normas para orientação. Como é que eu vou investigar esse paciente? Eu puxei isso aqui das normas de investigação da Sociedade Europeia do Fígado, e isso aqui não é específico para HIV. Para HIV, eu faria algumas adaptações nisso aqui. Bom, então tudo começa com o ultrassom, né? O paciente tem esteatose no ultrassom? Sim. Aí ele tem enzimas hepáticas normais? Sim. Aí, ele além das enzimas hepáticas normais, ele tem marcadores séricos de fibrose? Não, baixo risco. Aí você continua acompanhando esse paciente, mas não é um segmento de 2 anos, né? A gente faz as enzimas hepáticas nos nossos pacientes com HIV em uma frequência semestral, no máximo anual. Se ele tem médio ou alto risco, aí sim é de se pensar se esse paciente não é bom fazer uma biópsia hepática. Porque a biópsia hepática ainda é o padrão ouro para diagnosticar patologia hepática. Seja esteatohepatite, seja outra patologia. Porque às vezes você não sabe se você está diante de uma esteatohepatite ou se você está diante de uma DILI. Muitas vezes eu tive diante dessa situação e a biópsia hepática me esclareceu o que era. Se é realmente uma autoimunidade ou se isso é uma esteatohepatite. Agora, hoje em dia a gente aceita, antes de fazer uma biópsia, tentar os biomarcadores e também os métodos não invasivos, como o FibroScan, para tentar definir se esse paciente tem um alto grau de fibrose. Agora, o que eu recomendo é o seguinte: se esse paciente tem enzimas persistentemente elevadas, acima de 5 vezes o normal, isso talvez não seja só uma esteatohepatite. Então, existem patologias hepáticas que aumentam mais as transaminases do que uma esteatohepatite. Uma esteatohepatite geralmente aumenta 2 vezes, 3 vezes a enzima, né? Então, como diagnosticar e estadiar? Se baseia em características clínicas, exames de sangue e ultrassom. Volta aqui um pouquinho, que eu acho que eu pulei uma parte aqui. Se você tem ausência de esteatose, tudo bem, continua acompanhando o paciente normalmente, né? Mas se você tem enzimas hepáticas anormais e esteatose, você pode ou acompanhar esse paciente promovendo o estilo de vida dele, como eu vou mostrar mais para frente, ou referir realmente para uma biópsia. Opa, estou voltando. Então, o diagnóstico se baseia em características clínicas, exames de sangue e ultrassom. A razão TGO-TGP é muito importante, porque normalmente TGP é maior do que TGO. Quando você tem inversão da razão TGO-TGP, é sinal de que você tem um maior grau de fibrose. Tanto que todos esses marcadores que a gente utiliza para calcular o APRI, FIB4, envolvem essa relação TGO-TGP. O FibroScan, maior ou menor do que 10. O score NAFLD, que é um score que a gente calcula no algoritmo, e eles excluem a fibrose avançada com valor preditivo negativo maior do que 90%. Os demais pacientes requerem biópsia para decisões terapêuticas. E em quais pacientes investigar hepatocarcinoma? Praticamente todos os pacientes que tiverem essa condição, é melhor pedir um ultrassom a cada 6 meses, né? E lembrando que já é a terceira causa de transplantes nos Estados Unidos. O tratamento dessa condição não existe uma droga específica ainda que a gente bata em cima dela dizendo é essa que resolve. Existe uma corrida farmacológica para descobrir tanto drogas que revertam a esteatohepatite quanto revertam a fibrose causada por ela, mas dieta e exercícios são, em todos os protocolos que a gente vê, que eles têm significância estatística. Então, quem perde 10% do peso reverte a esteatohepatite. Então, se o paciente está pesando 90 e ele perder 9, conseguiu. Em geral, as transaminases normalizam depois disso. Então, uma coisa muito importante, até caiu realmente, agora disseminou na imprensa e tudo, isso era uma coisa que saiu na literatura algum tempo atrás, que se a gente negocia, se a gente trabalha com os pacientes do SUS, nem todo paciente tem acesso à academia, nem todo paciente gosta de fazer academia, mas 2 horas e meia por semana de caminhada já seria o suficiente. Isso pode ser dividido em 5 suaves prestações de meia hora, pode ser 2 de 1 hora, 1 de meia hora, contanto que o paciente complete 2 horas e meia por semana. Terapias dirigidas à obesidade, síndrome do Wolff, faltam só 3 slides.
Terapias dirigidas à obesidade e síndrome metabólica com potenciais efeitos hepáticos seriam mudanças de estilo de vida, cirurgia bariátrica naqueles com IMC maior do que 40, sensibilizadores de insulina, agentes hipolipemiantes e antihipertensivos. Se o paciente ele é um metabólico, ele tem a síndrome metabólica claramente estabelecida, ele é um pré-diabético, ele já se beneficia do uso de sensibilizadores de insulina, com toda certeza. Até mesmo para poder perder peso, ele tem que usar o sensibilizador de insulina. Da mesma forma, os hipolipemiantes. Tá? Vou rapidinho, falta pouco. Então, aqui, o que já existe aqui, existem os antioxidantes, a vitamina E, com benefício histológico em 2 estudos importantes, né, que são estudos muito citados até hoje, saíram na New England, o Pivens e o Tonic. Aí tem uns que ainda estão mais em fase de pesquisa. Isso aqui é o Pivens, estudo Pivens, o antes e o depois. O fígado antes, com muita balonização, e depois com pouca balonização. Né? Houve uma reversão histológica. Volta, quer tirar foto, volta, depois eu dou slide, não tem problema. E o tratamento com pioglitazona e vitamina E, então, é o que a gente tem hoje de mais próximo do que a gente pode oferecer para os pacientes em termos de terapia farmacológica. As estatinas, no caso, também ajudam aqueles que precisam de hipolipemiante. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado.